No vídeo de hoje eu quero te apresentar uma técnica poderosa, utilizada tanto por profissionais quanto por amadores. Essa técnica é conhecida como método de quadrícula, técnica do grid, método da grade, chame como quiser. Essa técnica vai ajudar a melhorar a sua percepção e vai te transformar em um verdadeiro desenhista. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like, para que você não esqueça depois. Então vamos lá. Aqui eu tenho essas duas folhas. Observe que uma eu tenho a figura e a outra está em branco. As duas folhas quadriculadas, observe que aqui eu tenho uma marcação na parte superior e aqui na lateral. Nessa folha eu vou reproduzir essa mesma marcação para a gente conseguir transferir esse desenho de uma folha para outra. Eu marquei aqui esses espaços entre as linhas, uma distância de 3 centímetros de uma linha para outra. Ok? Fui marcando de 3 em 3 na parte superior e fiz a mesma coisa aqui na parte inferior. E depois foi só traçar essas linhas e aí eu já tenho as linhas verticais. O mesmo processo foi feito também aqui nessa outra folha. Então aqui eu marquei também nessa lateral de 3 em 3 e também foi só marcar nas duas extremidades e traçar e aí eu tenho um quadriculado. Feito isso, agora é hora de observar essa marcação. Observe que aqui eu tenho letras e números. Vou marcar aqui na parte superior as letras de A a J. E aqui na lateral vou marcar os números, como no modelo aí ao lado. Essa marcação vai servir de guia para a gente conseguir reproduzir o desenho fielmente aqui. Você vai entender logo, logo como isso funciona. Beleza, feito isso, vamos transferir essa figura para essa outra folha utilizando essa marcação como guia. Um exemplo, eu quero encontrar este quadrado na outra folha aqui. Eu vou observar a coluna das letras e dos números e vou encontrar o mesmo quadrado. E assim eu vou conseguir perceber que parte do desenho corresponde a cada quadrado aqui. Vou pegar aqui este quadrado, na verdade vou pegar esse cantinho aqui mais abaixo. Vamos lá. Vou pegar aqui esse cantinho aqui de baixo, seria o 3D. Então aqui eu vou na coluna 3, na letra D. E agora é só seguir esse contorno. Vou só seguir esse contorno e dar forma a todo o desenho, sem me preocupar com a figura como um todo. Observe que eu vou pegar desse ponto até esse ponto, traçar a linha observando como é o traço de um ponto até o outro, de uma extremidade à outra, do quadrado. Não vou me preocupar com a figura como um todo. E assim eu vou ter uma grande precisão aqui na forma desse desenho. Então, observando, ó, cada quadradinho eu vou observando onde que está passando o traço e assim eu vou construindo a figura. Lembrando que durante esse processo, a nossa percepção de espaço e de formas também está sendo trabalhada. Então, quanto mais a gente repete essa técnica, melhor você vai ficar na sua capacidade de observação. Observe esse quadradinho, ó, esse espaço. Aqui está exatamente no mesmo tamanho. Então eu vou construindo cada quadradinho e observando se essas formas, essas pequenas formas estão correspondentes, se está igualzinho ali ao modelo que eu tenho ali do lado. Então em cada quadradinho eu observo o formato, a curva, e assim eu vou formando o desenho. Observe que aqui, ó, vou traçar a linha, observando de uma extremidade à outra o formato dela, para onde que eu estou puxando essa linha. Vai parar mais ou menos aqui. E agora eu vou voltar aqui para essa parte de cima. E vamos dar forma primeiro a esse jarro aqui. Então, nesse quadrado aqui, ele está passando mais ou menos por aqui, ó. Então eu foco aqui só nesse quadrado.
Observe exatamente aonde está passando a linha e o formato dessa linha. Então, não importa se você simplesmente conhece essa técnica. Se você não praticou exaustivamente essa técnica, você ainda não colheu aí os frutos, o resultado que isso pode trazer para você como desenhista, como artista. O quanto que você pode aprimorar a sua capacidade de observação e de reprodução de uma figura. Pronto, em cada quadrado eu vou observando, vou construindo e vejo se esse quadradinho está correto. Não precisa ter pressa de concluir logo a figura. Foca em cada parte que você está trabalhando, porque desse jeito você vai conseguir um bom resultado no final. O objetivo aqui é deixar o mais fiel possível. Diferente de outras técnicas, como a técnica de decalque, que é muito utilizada também por alguns artistas, essa técnica aqui ela vai realmente te trazer um resultado, ela vai aprimorar a sua capacidade de observação, a sua percepção, enquanto você exercita essa técnica. Quando você faz ali simplesmente o decalque, com mesa de luz ou utilizando ali um papel para transferir, isso não vai, apesar de você ter uma precisão, observe esse ponto aqui, ó, exatamente no cantinho. Apesar de você ter uma precisão no decalque, você não evolui em nada, porque na verdade o que você está fazendo é só cobrir algo que já está lá. Enquanto diferente dessa técnica que você está observando e reproduzindo. Essa distância, observa aqui, ó, eu localizo aqui aonde que está essa proporção e vou construindo cada pedacinho, cada quadradinho. Vai acompanhando o traço, observe no modelo aqui ao lado, como estou reproduzindo, e veja se eu estou marcando no lugar correto aí. Você vai perceber que as proporções ficam exatamente a mesma coisa do modelo que eu estou trabalhando aqui. Então, isso porque eu estou observando quadro a quadro. E é um exercício também de paciência. Lembrando que essa questão da paciência é algo que a gente precisa sempre trabalhar para você ter um bom resultado. A gente vê trabalhos aí de grandes artistas aí do desenho realista, por exemplo, que são desenhos muito detalhados e aquilo exige paciência, exige que você tenha essa capacidade de observação e trabalhe a sua paciência aí também, porque sempre que a gente tenta fazer um trabalho que a gente não está com muita paciência, a gente quer terminar logo, o resultado nunca vai sair igual àquele trabalho que você fez com toda a dedicação, observando parte por parte. Principalmente quando nós estamos falando de um desenho de observação. É claro que existem muitas outras técnicas e isso a gente vai ver muita coisa aqui no canal, onde você vai poder trabalhar a criação também. E se eu estivesse, por exemplo, criando isso aqui, então essa técnica aqui seria praticamente irrelevante, seria inútil. Essa é uma técnica para reprodução de uma figura. É importante a gente entender que cada técnica tem o seu momento, tem a sua aplicação, porque de repente você domina apenas uma técnica de desenho e quando você vai fazer um outro trabalho, existe que você tenha um conhecimento a mais e é importante que você saiba. É muito importante que você saiba quando aplicar essa técnica aqui. Pronto, vá observando em qual quadrado eu estou e veja se está correspondendo aí. Se eu der uma vacilada aí, puxa minha orelha. Ó, aqui nesse quadrado, eu já vou começar a abrir aqui um pouquinho, ó.
E observe que a figura vai ficando exatamente igual ao modelo que eu estou reproduzindo aí. Eu vou tentar fazer mais fiel aqui, para chegar no final a gente poder comparar um com o outro aí. E aí, se você perceber algum lugar que está diferente, você já deixa aí nos comentários, que aí eu vou saber também se a sua capacidade de observação está sendo boa aí. Pronto, vou marcar esse formato desse tecido todo aqui. E aí depois a gente passa para as frutinhas. Essas duas maçãs. Pronto, aqui ó, vou traçar nesse cantinho. Observe que esse cantinho, ó. Ali na nossa referência. Aqui esse cantinho. Ó, ele tinha ficado aqui um pouquinho grande, eu vou diminuir ele um pouquinho para ficar exatamente como no modelo. Quando a gente trabalha numa figura como essa aqui, que é uma figura sem expressão, sem muita expressão, né, que é um vaso aí, algo inanimado, muita coisa que se eu passar por cima aqui não vai se tornar algo tão perceptível, porque não é um rosto humano, por exemplo. Aqui esse cantinho também, eu vou ajustar. Quando você está trabalhando um rosto humano, o mínimo detalhe que você muda, para alguém com um olhar um pouco mais atento, vai perceber essa diferença. Por isso que a gente trabalha essa técnica aqui inicialmente com figuras como essa, figuras inanimadas, e aí você vai avançando para figuras um pouco mais complexas, como por exemplo animais e figura humana, que geralmente é o que a gente pode trabalhar assim com nível de detalhes mais refinado. A maçã, aqui nesse cantinho, ó, vou mostrar desse cantinho aqui já o formato dessa primeira maçã. Observando exatamente onde está passando o formato, para deixar ele com o mesmo formato, bem redondinho. Vamos tentar deixar bem fiel aqui. Observe que essa parte aqui eu já tinha avançado um pouquinho, tive que apagar aqui. Mas tudo isso é parte do processo mesmo. Isso significa que a gente está observando. Se eu corrigir alguma coisa, significa que eu estou percebendo que algo não estava exatamente no lugar que deveria. Pronto, observe que eu vou traçando, dou aquela paradinha, observo e aí vou continuando o traço. Se eu perceber que tem alguma coisa um pouquinho fora do lugar, já vou ajustando. Para mim hoje, por exemplo, hoje em dia essa técnica é algo muito simples, fácil de executar qualquer figura. Mas para quem está praticando pela primeira vez, pode ser que no primeiro desenho aí você cometa alguns erros aí ainda. Mas uma coisa boa dessa técnica aqui é que você pode se autocorrigir. Basta você entender como ela funciona, né? Qual é o objetivo dessa técnica. E quando você vai fazer as correções, você mesmo vai ter a capacidade de perceber aonde que está diferente. Então você vai analisar quadro por quadro. Sempre que você perceber que algo está um pouco fora do lugar, a marcação na vertical e na horizontal
vai servir de guia para você saber se realmente está passando no quadrado certinho e também se o formato, a proporção está certinho. Então não é bicho de sete cabeças, isso é algo fácil, é só você observar com bastante cuidado. Pronto, vou marcar esses detalhezinhos aqui da maçã, depois a gente vai ficar trabalhando mais em alguns detalhes, ainda tem aqui a mesa para a gente traçar. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente conclui isso. Lembrando que essa não é uma técnica para você trabalhar apenas uma vez. É uma das técnicas mais utilizadas por artistas do mundo inteiro, tanto profissionais quanto amador, como eu já disse. Então, para muita gente, essa técnica pode parecer algo mais para iniciante mesmo, mas é importante a gente lembrar que grandes desenhistas, principalmente no realismo, utilizam dessa técnica para reproduzir a imagem. Quando a gente fala de realismo, na maioria das vezes, os desenhos, as figuras são feitos a partir de um modelo real ou uma reprodução de um outro trabalho, de um outro artista, né? Mas é claro que o realismo também ele pode ser criação, né? A gente pode criar com um certo nível de realismo, e isso vai depender do conhecimento, da experiência de cada artista. Eu faço trabalhos realistas a partir da minha imaginação também, inclusive você vai ter um vídeo aqui no canal sobre isso também. Onde eu vou fazer um trabalho realista, mas sem referência, sem modelo. Mas tudo isso é acúmulo de experiências, de conhecimento, de observação. Você vai se tornando cada vez mais hábil. Marcar aqui só essa sombra. Dar uma rabiscadinha aqui. Ó. Na sombra eu não vou escurecer tanto. Estou trabalhando aqui com lápis HB. Mas vou fazer essa sombra só para dar uma ideia de volume aqui, como na figura que a gente tem ao lado. Beleza? Uma coisinha básica mesmo. Vamos rabiscar essas sombras para a gente finalizar esse desenho. Essa coisa que eu fiz aqui de passar o dedo é algo muito comum também para fazer esse sombreado, ó, espalhar um pouquinho o grafite, mas existem técnicas melhores para fazer esse processo. Só rabiscando aqui o formato da sombra. Nessa parte também, ó, tem uma sombra aqui, eu vou só rabiscar.
E vou passar o dedo também da mesma forma. Essa figura que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, ela é uma figura relativamente simples, mas é algo para a gente iniciar. A gente vai fazer essa mesma técnica aqui, a gente vai fazer figuras mais complexas aqui um pouco. E aí você vai ver que o conceito é o mesmo, a aplicação da técnica é a mesma. É claro que você vai precisar ter um nível de concentração um pouco maior, porque dependendo da riqueza de detalhes, você pode acabar fugindo ou perdendo um pouco ali em um lugar ou outro, se perdendo um pouco em uma parte ou outra, mas sempre algo que você pode parar um pouquinho, observar e se autocorrigir. Basta que você observe quadro por quadro e você vai perceber aonde que está o erro, aonde que está a diferença. Então, essa é uma técnica que traz inúmeras possibilidades aí de evolução como artista, porque além de você trabalhar a sua percepção, a sua noção de espaço e de formas, você também aprende a se autocorrigir. Você não vai precisar exatamente de um professor do seu lado para estar mostrando aonde que está o erro. Você só precisa passar um pente fino em todo o desenho e observar aonde que está a diferença, aonde que está o erro. Sempre que você concluir ali, você tira um tempinho para você voltar e passar limpo todo o desenho. E ver se tem alguma diferença em algum ponto, em algum local. Agora eu estou começando a observar alguns detalhezinhos para a gente tentar deixar aqui bem completinho. Aqui tem uma sombra abaixo da maçã, uma sombrazinha projetada aqui. E na outra maçã também tem uma sombrazinha. Deixa eu marcar logo esse detalhe aqui. Bem, eu faço assim no ritmo um pouco mais rapidinho assim, porque como eu estou já habituado a trabalhar essa técnica, a praticar essa técnica, eu consigo reproduzir a imagem num tempo relativamente muito rápido, porque eu passo o olho ali pelo lugar onde está passando o traço e já consigo observar ali dois, três quadrados ao mesmo tempo e traçar de uma vez. Mas tente fazer bem devagarinho, observando quadro a quadro o que você está fazendo. E conforme você vai desenvolvendo a sua percepção e a sua habilidade, né, com o lápis aí, você vai começar a fazer também mais rápido e chega uma hora que essa técnica se torna até algo que você pode até dispensar em alguns trabalhos. Aqui também tem uma sombrazinha, ó, quase que eu já ia esquecendo. Mas observando aqui tem uma sombra e tem uma sombrazinha projetada também dessa maçã. Esse cantinho aqui, ó, escurinho.
Vamos ver aqui, ó. Sempre bom a gente parar, observar. Quando a gente pensa que já terminou, sempre aparece alguma coisinha que está faltando ainda. Então, por isso que eu falei da gente observar, passar um pente fino, ver aonde que tem alguma diferença, algo que precisa ser melhorado ou destacado. Aqui eu tenho uma luz aqui, tá bem fraquinho ali, mas tem uma região aqui que tem uma luz. E é claro que isso aí já seria algo para a gente trabalhar no sombreamento aqui, né? Se fosse trabalhar o sombreamento, mas aqui a gente está fazendo apenas contornos mesmo. E eu gostei de fazer essa figura aqui, porque os contornos são bem visíveis. Então eu fiz ela assim com pouco sombreamento e mais com traços, com linhas, para poder explicar melhor essa técnica, para você conseguir visualizar melhor. Então aqui, finalizando aqui, eu só vou observar por um instante e a sombrazinha, ó, que eu já ia esquecendo. Essa sombrazinha da maçã. Então, só finalizando isso, e acho que a gente já encerra por aqui. Então, faça aí a comparação da reprodução que eu fiz com o modelo aí ao lado. E deixa aí nos comentários aí se você achou que ficou legal, se você acha que essa técnica realmente é útil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like para que o YouTube entenda que você curte conteúdo como esse. Valeu, galera prodígio, até o próximo vídeo.